Salve, salve galera, bem-vindos ao canal da Brasil Training Fitness Fair. Eu sou o Fê Cruz e com dois convidados incríveis. O primeiro é o Paulo Mose, muito obrigado, Paulo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E nós temos essa gatinha, a Maria Clara. Estamos invadindo a intimidade mesmo, né? Ela é bem bodybuilder, bem tímida. Bem tímida. A gente só vai conversar aqui, filha. Rapidinho, ela tá colocando umas figurinhas no álbum. Faz parte. Dela. É construção, né, Fê? Construção diária, né? A gente ensina desde cedo. Agora constrói álbum. Aí quando tiver com uns 15, já quer construir uma coxa, um glúteo. Tava falando com o Paulo antes de começar a gravação. E eu estava pesquisando, né? A gente estava lendo, todo mundo sabe um pouquinho do Paulo. Mas uma coisa que chamou bastante atenção no meu caso, na Brasil Training, né? Quando você entrou, eu estava fazendo os stories da feira e eu tinha um cronograma das pessoas que eu deveria abordar. E eu fiquei bastante impressionado e ao mesmo tempo feliz com o tanto o que as pessoas queriam te tocar. Eu vi que as pessoas elas esticavam a mão para te encostar. Eu vejo quando você faz live. Como é isso assim para você? Como que você vê tudo isso? Fê, é muito difícil e diferente porque eu sou médico, eu não fui formado para isso, eu não tenho absolutamente nenhuma aptidão para falar em multidão. O que eu sei fazer é dar aula, e dar aula você não fala de você não expõe você fala do seu trabalho, né? Porque tem muita gente que pergunta, pô, mas você já deu aula em congresso para 1.500 pessoas. Sim, mas falar do seu trabalho, falar disso tudo é fácil. A segurança, ela vem do conhecimento. Agora, falar de você é muito difícil, tá? Eu acho que é gostoso sentir essa energia das pessoas, é um fator motivador muito grande. Isso contrabalanceia algumas coisas que a gente vê no dia a dia, que você sabe que o Brasil é um país muito competitivo, né? Tudo é muito apertado, tudo é muito difícil e, infelizmente, na mesma proporção que ele é competitivo, ele também não é leal. Só que se a gente ficar olhando para tudo que falam de negativo de nós ou para nós, né, a gente não faz mais nada. Sim. E, de fato, quando você tem essa resposta das pessoas, é muito gostoso, é muito bom. O que a gente sente muito é que você não pode sentar com a pessoa e conversar com ela, porque, na realidade, o que eu acho que a mídia social ela fez? Ela aproximou pessoas que têm mais ou menos a mesma atitude da vida, mais ou menos a mesma forma de pensar. Então, quando pelo menos a forma que eu vejo a mídia social, esse spread que existe da imagem das pessoas, eu olho algumas situações distintas. Eu olho aquelas pessoas que estão na mídia social e que fazem tem um personagem que entretém as outras pessoas. Falamos disso hoje, que interessante. Juro? Engraçado. Isso eu acho que é fundamental. Até porque eu não sou uma persona, né? O meu Instagram, o meu Facebook, ele é quem eu sou, as coisas que eu faço, é o meu dia a dia. Então, quando eu olho, por exemplo, para as pessoas que estão comigo no meu Instagram, a sensação que eu tenho é quase como se fossem pessoas que, se nós tivéssemos a oportunidade de conviver, seriam meus amigos, inevitavelmente. Porque, como você mesmo percebe, né? Algumas pessoas gostam de falar, mas você tem bastante seguidor e você é uma celebridade. Não, eu não sou uma celebridade, né? Você é diferenciado. Não, eu sou uma pessoa comum. Acontece que, por algum acaso, algumas das coisas que eu vivo ali atraem pessoas que vivem nas mesmas condições, têm os mesmos valores, as mesmas dificuldades, atravessam as mesmas batalhas. E para mim a mídia social acaba dando essa sensação de quase como se fosse um exército, sabe? Como se as pessoas elas se alinhassem e se organizassem com aquilo que é semelhante. Que legal esse raciocínio. Eu acho que isso é importante. Então se você tiver uma boa cabeça, você não se sente sozinho, mas se sua cabeça não for tão boa, você se sente poderoso e famoso. E aí, se você sentar um dia para conversar com a Roberta, com a minha esposa, ela vai te contar uma história ou duas sobre a diferença entre fama e sucesso, que são coisas completamente diferentes. Fama é aquilo que pensam de você, é uma coisa que é de fora. Sucesso é uma coisa pessoal, é a qualidade que você tem de deitar na sua cama e você estar de bem com você, sabendo que você fez o melhor de si. É você ter a tranquilidade no seu trabalho, ter realizado todo o seu potencial. É você ter sua família e você conseguir trazê-la junto com você de uma forma que nem você estresse a vida daquela unidade, né? Mas ao mesmo tempo que essa unidade ela de fato conviva com uma unidade. Então,
Um outro conceito que eu gosto muito de família não são só as pessoas que nascem de sangue, são as pessoas que convivem de rotina. Então você tem sua família, você escolhe os seus amigos se tornam a sua família, uma família escolhida, que também é uma dádiva, né? Se a gente for olhar por essa ótica, né, a família que Deus te deu, se você me dá licença de falar de uma forma mais religiosa, se você tem a família que Deus te deu, ela é uma família que, de certa forma, veio obrigada. Mas a família que você escolhe ao longo dos seus dias e você traz para dentro da sua casa, ela é uma família tão valiosa quanto, por quê? É aquela que foi te dada de presente, mas de uma forma diferente. Pela solidariedade, pela amizade, pela confiança, pela confidencialidade. É aquela pessoa que, se você... Minha mulher tem uma frase muito boa, né? A Roberta, ela fala assim... Você está na porta do inferno, você vai arrumar uma treta lá. Você vai entrar para brigar. Quem que você ia chamar para estar do seu lado? Uau, muito bom. Então eu acho que ao longo da vida eu tive sorte, né, de se aproximar de mim pessoas que eu com certeza levaria para a porta do inferno para arrumar uma briga com o capeta. Quem seria? Primeiro, eu te conto. Acho que o primeiro deles ia ser o Rogério de Moraes, o Zé de Moraes. Né? Legal. Mas isso é uma história que a gente conta a tarde inteira. E tem pessoas que, assim, a sorte, né? Se você for ver definição, eu gosto de uma definição muito boa, que fala que sorte, na realidade, é quando o preparo conhece a oportunidade. Você leu meu pensamento, a preparação é oportunidade, é sorte. Então, se você se você mostra quem você é, se você é verdadeiro, aí não tem segredo. Você vai ter, junto com as pessoas que estão lá se aproximando, né, uma relação de muita proximidade. Você vê, há muito tempo eu não tenho no meu Instagram haters. Né, e quando os caras aparecem, as próprias pessoas que estão ali vão lá e mastigam a pessoa. Te ajudam, né? E é claro, é nítido, né, que tem o bônus e o ônus. Sim, tudo, né? sim. E acho que o ônus é agenda cheia, assim, às vezes você quer fazer alguma coisa, tem que se organizar para fazer tais coisas. Igual o Thiago, a gente falou a semana inteira e fala assim, ser assessor, ter um assessor é assim, alguém que te organiza a vida, porque você não consegue fazer tudo. É quando sai do teu âmbito de poder organizar a tua vida de ajuda, né? O trabalho do Thiago, na realidade, filho, é muito difícil, porque o Thiago, ele não só tem esse objetivo, mas eu chamo o Thiago para viver comigo meu dia a dia. Isso é muito complicado. Isso é muito importante. E se eu vivo das 5 da manhã até a meia-noite, o Thiago vive comigo das 5 da manhã até a meia-noite. Se eu vou dar uma aula, eu preciso dele. Qual foi a última aula que a gente deu, Thiago? Você viajou comigo? Foi no Paraná, foi em Curitiba. Eu levei o Thiago para ele ver como é que é. Falei, olha, Thiago, você vai trabalhar comigo e assim, eu não tenho tempo para criar um personagem. Eu sou eu todo o tempo. Você falou uma coisa muito interessante, Paulo, personagem. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem sou ninguém, nem pretendo para julgar, né? Só um ponto de vista. Eu vejo que tem muitas personalidades aí, né? Eu vejo que tem muito nessa sua área, bastante personalidades. E uma coisa bem clara que eu vejo na tua carreira, se me permite. Claro, por favor. Que você não vive aquele anseio de ser, estar. Você não quer assim, as suas postagens, né, os seus stories, né, os seus lives, não vem com esse intuito. Não. Eu sei primeiro, eu fui primeiro. Eu vejo que você quer dividir conhecimento e de uma forma muito... Isso veio comprovar para mim hoje aqui ao vivo, ver o quanto você é tranquilo, o quanto você é real, trazer sua filha aqui para entrevista. E essa autenticidade faz, assim, constrói você como profissional. Fê, e dessa forma as pessoas estão com a gente também. A gente tem tão pouco tempo para fazer o certo. Por que você vai gastar tempo parecendo certo só? Seja. O tempo que a gente tem é preciosíssimo. Conta a hora que passou. Você já não tem mais aquela hora. Né? É engraçado, né? Mas vamos comemorar a passagem, né? Vamos fazer um parênteses e lembrar da passagem do Stephen Hawking. Né? É um cara que estudava o universo, que estudava a questão das estrelas, o tempo. Né? E nós humanos, nós percebemos o tempo não como uma dimensão. A gente está aqui num quarto. Esse quarto ele tem uma altura, uma largura, uma profundidade. São 3 dimensões que cada um de nós percebe. Perceba o tempo. O tempo seria a 4ª dimensão. Só que
diferente desse quarto onde a gente está, dessa sala, desse ambiente, né? Nós conseguimos ir para frente e voltar na profundidade. Talvez não da altura, porque a gente não pule tão alto, mas profundidade e largura, nós não movimentamos. O tempo não, o tempo só vai para frente. Isso te dá a perspectiva de que você não pode errar. Tem um livro muito interessante, que é de um médico também, e ele, se não me engano, chama O Enigma da Lagartixa. E aí ele fala, né, que ele vai num banco, e aí, muito paciente, ele aguarda pela vez dele, pela moça do guichê, e aí a moça do guichê se desculpa com alguma coisa, né? E ela fala, desculpa, né? Errar é humano. Aí ele fala assim, é verdade. Aí ela vira e fala assim, então, todo mundo pode errar, né? Aí ele fala, então, eu sou médico, eu posso errar? Aí ela fala, não, você não. Mas errar não é humano. Então, mas errar não é humano. Só que o grande problema é que, assim, a verdade da vida, na minha opinião humilde, é que você tem sempre uma chance só para tudo. Você tem uma chance só para fazer uma amizade, você tem uma chance só para desfazer uma situação que, um mal entendido, por exemplo. Do mesmo jeito que você tem, só basta uma chance para você estragar a sua vida definitivamente. É uma escolha, Fê. Uma. E assim, eu sempre fui um cara muito abençoado porque eu tive uma mãe muito amorosa, eu tive um pai extremamente inteligente, uma pessoa que, assim, hoje com 40 anos eu consigo falar com meu pai e entender que ele pensa como se ele tivesse 120, né? Tanto que as coisas que ele me falava quando ele tinha 40, e eu lembro disso, né? Hoje que eu tenho 40 é que eu começo a entender por quê. Dessa forma, eu sempre fui muito cuidadoso. Não quer dizer que eu não errei, Fê, mas eu acredito que a questão de você ser humano e errar, ela é um pouco mais limitada do que ela parece. Você é um ser humano, então você não é obrigado a acertar, mas errar você não pode. Tanto eu quanto você. E o que eu trago para essa pequena, né, filha? É que na realidade ela tem para errar comigo o quanto ela precisar. Eu sou a margem de erro dela. Porque, assim, a mão que dá o carinho é a que consegue tocar nela, que às vezes numa bronca, às vezes num puxão de orelha. É linda essa, né, filha? 86, seu tio não era nascido ainda. E às vezes num carinho, num puxão de orelha, ou numa situação assim, consegue dirigir ela para aquilo é certo. Porque o que eu espero? Que na vida dela, Fê, ela não erre, mas ela não se sinta obrigada a acertar. Isso não é justo. Existe uma diferença entre compromisso e expectativa, tá? Eu converso com você, você olha para mim, você cria uma expectativa, pô, isso. Não é um crime se eu não atingir a sua expectativa. Só que do momento que eu assino um compromisso com você, aí eu tenho uma dívida. Porque promessa é dívida. E eu acho que, assim, de certa forma, todos nós, em alguma fase da nossa vida, somos promessas. Então não existe aquela coisa de você não deve nada para ninguém. Você deve sim, você deve para quem te ama. Você deve sua felicidade, pelo menos. Essa pessoa te olhar e, tô tranquila, a pessoa tá bem. Até porque amor, ele é bilateral. Você quer que a pessoa ela esteja bem, independente da situação que esteja acontecendo. E nesse sentido, voltando ao que a gente estava falando, voltando para nossa sala, para nossas 3 dimensões, o tempo é inexorável e talvez a gente nunca vai entender direito o que é esse tempo, né? Vê, por exemplo, se a gente for fazer esteira junto, a gente vai falar de um monte de coisa, vai estar cansado pra caramba, a gente vai olhar na esteira, vai ter passado 1 minuto e 32 segundos. A gente vai falar mais 30 coisas, vai ter passado 15 segundos. Cara, a esteira é uma máquina do tempo. Parece que quanto mais tempo você fica, menos tempo aquele cronômetro conta. Agora, filha, você achou outra especial. Uau, que sorte, hein? Eu dou sorte pra você, hein? Parece que aquele tempo não vai passar. Agora, veja, a gente numa situação onde a gente está feliz, onde a gente está realizado, qual a sensação que tem? Que o tempo nunca é suficiente. Nesse sentido, a questão do erro, do acerto, da promessa, da dívida, da expectativa, é como a gente tem que, no meu ver, é como eu gerencio minha vida. Eu tenho expectativas como toda pessoa,
Mas eu pego pra você, não. Pega a figurinha. Pronto. 104. Eu tenho expectativas como toda pessoa. Quando a gente monta uma família, a tua expectativa ela se estende. Então existe uma tendência da gente se esforçar mais, né? Mas eu faço para mim aquelas promessas que eu posso cumprir. Por quê? Porque se eu gero uma expectativa e me cobro da expectativa, eu começo a viver no futuro. E isso me causa ansiedade. Só que se eu crio uma ansiedade e eu não a cumpro, eu começo a viver no passado. Isso gera uma depressão. Cara, escreve isso, gente, alguém. Você está escrevendo o que ele está falando? Não, isso é super gravado. simples. Para de você Mas pensar é incrível se teu você raciocínio. escuta isso. É simples, sei lá, eu acho que é a forma que eu consigo fazer tudo que eu faço e dar conta e tentar equilibrar as coisas, que ainda não é o ideal. Então eu prometo para mim só aquilo que eu consigo fazer, porque aí eu gero uma dívida comigo. Então se eu falo, eu vou treinar às 5 da manhã, nem que seja às 5 da manhã, eu vou treinar nem que seja às 5 da manhã. Porque quando eu olhar o resultado disso depois de um ano, pode ser que eu não seja um Mr. Olímpia, e talvez não seja para essa vida. Mas eu vou olhar o que eu fiz e vou falar, pô, você acordou e você foi treinar às 5 da manhã, cara. Você em outras condições não faria isso. Agora, tudo também depende do quanto você é comprometido com você. E hoje, o que eu percebo das pessoas? As pessoas elas têm pouco compromisso com elas próprias. Elas esperam tanto que o outro resolva o problema delas, que elas deixam de fazer aquilo que elas precisam. Sabe qual que é a maior coisa que eu escuto e que eu tenho medo de ouvir nas pessoas? Quando alguém fala assim, você trabalha com tal coisa, mas você tem prazer no seu trabalho? Você tem que ter prazer no seu trabalho. Não. Eu gosto do meu trabalho, mas eu tenho prazer naquilo que ele me possibilita. Eu tenho prazer naquilo que ele me identifica. Eu tenho prazer naquilo que ele me torna dia a dia. Aquilo que eu posso reproduzir. No consultório, eu trato de pessoas assim, cara a cara. Tá? O que ele me possibilita? Ele me possibilita que eu tenha mais dúvidas e não responda às minhas dúvidas. A partir dessas dúvidas, eu vou procurar conhecimento e eu estudo. A partir do acúmulo desse conhecimento, o que eu faço? Eu devolvo. O ato de ensinar, o ato de você divulgar a informação, é uma devolução. Até porque, se você for ver, tem um ditado árabe que eu gosto muito, né? Que conhecimento é a única coisa, que quanto mais você divide, muito mais você recebe. E o que também cai nessa seara é que as pessoas elas ainda não caíram na real, ainda não notaram. Quando o sujeito faz um post, por exemplo, no Instagram, o que ele quer? Bater palma. Aí o que acontece quando vai lá um sujeito e questiona ele? Ou discorda dele? Vira aquele quebra-pau. Que é muito fácil você brigar pelo Instagram, né? A pessoa não está perto, você não está ouvindo nada, então você fica corajoso. Poderosa, né? Exatamente. Poderosa. Né? Claro, tem coisa tola também. Você vai lá, paga. Não vou gastar tempo com isso. Pô, tem tanta gente lá falando bem de você. Você vai justamente dar foco para o sujeito que está falando mal? Não vai. Agora tem gente que vai discordar de você por um ponto importante. Você tem duas opções. Não, eu sou o rei da verdade, isso daqui é o que eu estou falando. Ou tem, putz, é verdade, não tinha pensado nisso. Uma das coisas que mais é responsável pela quantidade de conhecimento que eu consigo acumular é justamente os questionamentos que eu recebo cada dia na minha vida. Desde o paciente, até quando eu vou dar aula em nível de pós-graduação e senta um sujeito que está estudando a minha aula e me questiona de alguma coisa que eu tenho, teoricamente, mais experiência do que ele. Né? Só que assim, por mais tola que uma pergunta seja, mais tola é você se não sabe responder. E aí eu parafraseio mais um sujeito, Albert Einstein, que todo mundo gostava. Né? Albert Einstein era o cara que olhava muito esse lado do conhecimento e tem uma frase dele muito importante, que ele vira e fala o seguinte: se você sabe mesmo alguma coisa, você sabe explicar para uma criança de 4 anos. Porque se você não souber explicar para uma criança de 4 anos, você não sabe o que você está falando. Tá? Nesse sentido, a Maria Clara me serviu de muito exercício. Deixa eu te explicar uma coisa, filha. Doutorado, vem cá. 5 minutinhos. Paulo, me tira uma curiosidade aqui. Você deixou de fazer alguma coisa pessoal por conta do seu trabalho? Algum sonho? Sonho, eu já realizei. Já? Que legal. Eu acho que tem coisas que eu ainda quero fazer, mas assim, sonho. Eu sonhei fazer medicina na Escola Paulista de Medicina, eu sonhei casar com a Roberta, eu sonhei ter filhos com ela. Você vai sonhar mais o quê? Tudo bem, você quer comprar um carro. Por que isso não é um sonho?
Porque daqui 10 anos vai lançar um carro mais bonito e aí você vai ter o seu sonho é comprar outro carro? Não tem muito, não é tangível. Meu sonho era ter era ter um lugar para morar. Eu morava, por exemplo, na residência, quando eu fazia residência, o meu salário era R$ 1.200. E eu não tinha 13º, não tinha nada, era uma bolsa de residência, R$ 1.200. Era isso que eu ganhava. Eu trabalhava mais ou menos 140 horas por semana, era isso que a gente fazia. E tinha semana que era complicado, que eu estava de plantão dia sim, dia não. Então, de certa forma, eu dava 4 plantões em 7 dias. Eu até pensava, pô, eu acho que eu vou morar no hospital, eu alugo um depósito, eu deixo as coisas no depósito, porque aí eu tomo banho antes de sair do hospital, eu só vou para esse depósito para pegar mais roupa e eu volto para o hospital à noite, ponto, já resolve minha vida, eu não preciso estar atrelado em absolutamente mais nada. Mas nessa época, eu desejava, por exemplo, ter um lugar para morar, e para mim era uma coisa extremamente distante. E eu cheguei a pensar nessa época assim, putz, você está tão focado no trabalho, no conhecimento, trabalho, conhecimento. E a vida do residente, ela é para ser massacrante. Você vai lidar com uma coisa, uma responsabilidade extrema. Então, você tem que saber lidar aquilo com sono, com fome, com dor. Porque, na realidade, é isso. É tomar decisão sobre a vida das outras pessoas. E, assim, tomar decisão. Eu e você, sexta-feira à tarde, no consultório, que tem ar-condicionado e a gente está confortável. Um dia, né? Aqui, hoje, para mim, é fácil por quê? Porque eu já tive que tomar decisão sobre a vida e morte de pessoas numa sala de SUS, num pronto-socorro lotado, caótico, faltando mantimento, faltando aparelho, faltando o que você imagina de estar faltando. Tendo 200 pessoas para atender por dia. Tendo 4, 5 cirurgias para fazer ao longo da noite, quando diminuiu o volume do pronto-socorro e a gente conseguia trabalhar. E dessa forma, o médico, pelo menos... nessas condições, ele é formado sim para ele tomar decisão na dificuldade. Por que eu gosto tanto do negócio militar? Porque o que eles fazem com o sujeito? Ele entrou na academia. Filho, você vai fazer flexão às 3 horas da manhã, a hora que o sol estiver quase raiando e depois dele ter apagado, porque assim, se tiver uma guerra, as pessoas que vão tentar invadir o seu país ou que vão combater você, elas não vão escolher, não, vamos aqui, ó, das 8 da manhã, às... né? Horário comercial. Depois do café, por favor, assim, ó, cessar fogo às 17, caiu o fuzil e depois vão... Não. Então põe o cara para nadar na lama, para ele comer coisa do chão. É assim. E de certa forma a gente vive isso, por quê? Porque nessas condições, quando está tudo contra, que você... testa o seu brio, que você testa a sua força. Da mesma forma, e assim, é o que eu vejo no esporte, é o que eu vejo no treinamento, tá? Você está lá na sala de musculação, você vai fazer 10 repetições com uma carga X. As primeiras 6, não conta. E tem muita gente que fala assim, não, mas fiz 6, tá bom. Você está lá para fazer 10, e quando você chegar na 10ª que você não aguentava, você chegar e fazer mais 2, mais 3... Às vezes que nem meu treinador me fala, não, vamos fazer mais 11. Aquilo soa na minha cabeça como se fosse uma facada mental no meu córtex motor, tá? Mas, cara, é assim que funciona, não tem muita diferença. Então, a questão do esforço, ela é natural da vida. O que eu faço é isso que vocês estão vendo aqui. Eu tento ter tempo de qualidade com a minha filha. Eu não ponho ela sentada na minha barriga para ficar assistindo um programa esquisito enquanto ela faz outra coisa. Eu sento com ela e falo, vamos colar figurinha. Por quê? Porque eu ensino para ela o que é 468. Ela tem 7 anos. Eu ensino ela a olhar para frente, olhar para trás, para entender o que é ordem. Eu ensino ela princípio geométrico, porque ela olha assim, olha, encaixa a figurinha no lugar que a figurinha tem que ficar. Eu ensino para ela paciência. Porque não dá para você ir colar todos os cromos uma vez. E mais que isso, na sua vida vão aparecer cromos repetidos. E aí, o que você vai fazer? Você vai colar por cima? Você vai guardar? Você vai jogar fora? O que você vai fazer? Então tudo é um ensaio, tudo é um treino, tudo é uma forma de ver a vida e você nota as pessoas nas pequenas coisas, a forma que ela age, tanto do que é corriqueiro quanto do que é extraordinário. E é trabalhando no corriqueiro como se extraordinário fosse que você fica pronto para o extraordinário. Uma frase bem legal do seu Instagram, que às vezes eu vou lá ler. Eu acho muito o hábito, né? Uma coisa que começa repetidamente, repetido e acaba tornando um hábito. O que eu tenho de expectativa? Né?
Uma coisa que eu venho falando para a Roberta e... Não, ano que vem eu vou trabalhar menos, ano que vem eu vou trabalhar menos. Isso há quanto tempo? Olha... Desde 2010, ano que vem... Cara, desde 2007 eu venho falando Mas isso. por que você não consegue trabalhar menos? Pô, Fê, porque tem coisas que são inegáveis, assim, né? Hoje já tem coisas que você não faz. Eu acho não precisa me dizer o quê, mas tem coisas que já não faz mais. Nem por dinheiro, se você quer saber, sabe? E assim, vamos ser muito sinceros, é bom você ter, quando você tem principalmente responsabilidade, é bom você ter dinheiro porque você sabe que aquela pessoa vai estar segura. Então você se ferra hoje, mas você chega na sua casa, você vê tudo no lugar, você vê suas contas pagas, você vê o seu estilo de vida preservado e as pessoas que você vive confortáveis, tá? Eu e a Roberta, nós proporcionamos para as nossas filhas uma condição de vida que nenhum de nós dois tivemos, tá? E por que a gente faz isso? E aí é uma frase que meu pai falou para mim sentado no meu consultório, quando eu perguntei para ele, porque ele falava para mim que estava tudo errado, né, que eu podia fazer melhor, né? E eu cheguei para ele e falei, pô, pai, mas isso daqui você olha o quê? O que você está vendo aqui? Né? A gente estava tendo uma das nossas argumentações, né, as nossas contra-argumentações. Ele falava assim, o que eu estou vendo é orgulho. E... é difícil falar disso. Eu também estou me emocionando já 12, já me emocionei aqui hoje. É difícil falar disso porque assim, ele falou isso e ele falou assim, filho, a gente queria para ser melhor que a gente. Então assim, ele partiu de um ponto onde ele sabia de todo o esforço dele, ele sabia toda a dificuldade, ele reconhecia tudo que eu fazia, mas ele ainda conseguia olhar para mim e falar, você pode ser melhor. Isso é difícil. É você olhar para alguém que você admira na vida e para você é símbolo de sucesso, porque quem que é teu pai? Teu pai é teu herói, teu pai é o cara que te fez, teu pai é a pessoa que te dá o parabéns na hora que você precisa, ou não te dá porque você ainda não pode ouvir, porque senão você vai desistir, mas que ele tem essa noção, sabe, Fê, que cara, você pode fazer melhor. Você pode fazer tão melhor que isso, você pode ser tão mais feliz que isso. Não se contenta com o bom, não. O Schwarzenegger, ele tem essa frase, né, que ele fala, nunca perca a sua fome, nunca perca a sua gana, né? Agora, uma coisa, o Schwarzenegger lá, que é uma pessoa distante, né, e que, sabe, motiva milhões, talvez bilhões de pessoas, né, mundo afora. Outra coisa, você vê seu pai. E aí, a gente tem que parar um pouquinho e perceber como é a vida, porque meu pai de longe conquistou as coisas que o Schwarzenegger conquistou, mas para mim é um sujeito de extremo sucesso, porque aquilo que ele se propôs para fazer, ele fez o melhor que ele pôde. Então, sabe, se eu puder fazer pelo menos que nem ele, se eu pudesse ser um bom pai, se eu pudesse ser um bom marido, né? E evidentemente, né, aí também está ligado à questão da profissão, se eu pudesse ser um bom médico, porra, cara, que sonho mais você vai ter? Só isso. Bom, gente, como o papo está maravilhoso, fizemos a parte 2 desse vídeo, então semana que vem fique ligado que Paulo Musi é para ficar conversando o dia inteiro aqui com essa nossa gatinha, e semana que vem tem mais. Valeu, galera!